Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra vossas Bíblias lá no livro de Hebreus 11. O seu capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito que é aparente. Pela fé Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Sente-se dando glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No momento de oração que eu estava na minha casa, Deus falava que esse tema dessa campanha foi Ele que tinha dado, sim, a pastora. Porque os últimos dias, os últimos tempos que estamos vivendo, aquele que não for avivado na fé não vai suportar o que está por vir. E Deus, Ele está tratando essa igreja, Ele vai tratar essa igreja durante esses 12 dias, ou seja, 11 dias agora. E Deus, Ele vai tratar a igreja. Deus, Ele quer avivar a igreja. Só que temos que colocar a nossa fé em prática. A Bíblia vai dizer, irmãos, que uma das pessoas chamada por Deus, que colocou a sua fé em prática, e Deus, Ele levantou do trono e moveu sim as águas pelo servo dele, cujo nome é Davi. Davi, ele era o menor da casa, ninguém dava nada a Davi, um mero cuidador de ovelhas. E ali naquele momento, quando estava sendo reinado pelo rei Saul, louvado seja o nome do Senhor, os filisteus estavam afrontando aquele povo. Vai haver situações em nossas vidas que vamos ser afrontados, não para nossa vergonha, mas sim para Deus provar que está conosco. Ou seja, para Deus provar que tem fé em você. Situações vai ser levantada em nossas vidas para que outras pessoas possam ver que através da fé o impossível pode acontecer. E ali naquele momento, meus irmãos, aquele gigante cujo nome era Golias, ele começa a afrontar aquele povo. E eu imagino ali Davi ouvindo a conversa daqueles guerreiros ali que estavam por frente, que foram enviados até aquele campo de batalha, louvado seja o nome do Senhor, e Davi ali ouvindo. E acredito eu que Davi tinha percebido um certo medo naqueles homens. E aí Davi falava, eles não sabem o Deus vivo, eles não conhecem ainda. Aí eu imagino Deus ali mandando, vai Davi, desce lá que eu vou te dar vitória. Aí eu imagino Deus, vai igreja, que eu vou te dar vitória, eu vou te conceder vitória, coloca a tua fé em ação, que eu vou te dar vitória. Mas irmão, o que é a fé? A Bíblia vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A expressão, o firme fundamento, traduz um termo grego que significa literalmente servir de escora. O que é escora? É algo que apoia, é algo que sustenta. Se a gente não tiver com a nossa fé, louvado seja Deus, em Cristo, nós não vamos ser sustentados. Porque a fé, irmãos, ela traz a existência aquilo que não existe. A fé ela traz o futuro ao presente. A fé faz a gente ver o invisível se tornar visível.
E quando colocamos a nossa fé em ação, mas irmão, quando a gente fala de fé, é impossível não falarmos de oração. Porque todas as vezes que nos prostramos, louvado seja Deus, ali diante do Senhor, a gente começa a orar, começa a pedir, começa a clamar, mas se não tiver fé envolvida na oração, nada vai adiantar. E quando oramos, a gente pede, a gente clama, louvado seja o nome do Senhor, e nada está acontecendo. Mas pregador, por que nada acontece? Eu vou te falar 3 motivos, louvado seja Deus, porque algumas orações não é ouvida por Deus. Algumas orações não é atendida por Deus. Eu vou te falar 3 coisas. Primeira coisa, ainda não chegou o tempo de Deus. Porque há certas situações, há certos processos, alguns desertos que estamos passando e queremos ali louvado seja Deus, rápida resposta de Deus. Mas o tempo de Deus não é o nosso tempo. E a gente vai, ora, Senhor, está em tuas mãos. E aí a gente começa a caminhar, meu Deus, mas nada aconteceu ainda. E a gente vai querer tomar da mão de Deus aquilo que entregamos. Esse é o primeiro motivo, louvado seja Deus, porque algumas orações ainda não foram atendidas. Segundo motivo, certas orações não faz parte do plano de Deus para nossas vidas. Às vezes nos colocamos ali, de joelho, em pé, deitado. Eu mesmo em algumas situações eu gosto de me deitar. E a gente começa a orar. Senhor, eu quero. Senhor, faz acontecer. Deus, eu preciso. Pai, eu necessito disso. Mas será que Deus está enxergando como você está enxergando? Será que é isso que Deus quer para você? E muitas das vezes ateimamos, insistimos e Deus acaba dando. E quando Deus dá, essa porta que se abre aqui acaba nos impedindo de entrar na porta do céu. Tem portas aqui que não vai ser abertas. Porque se for aberta, vai nos impedir de entrar na porta do céu. Que é o que eu creio que a igreja almeja. É o que a igreja quer. É o que a igreja busca. É entrar nessa porta. E tem portas que não é para ser aberta aqui na terra. E através da fé, irmãos, nós também adquirimos outra coisa, que é visão espiritual. E de certa forma, quando não oramos a Deus, colocando a nossa fé em prática, e não estamos pedindo para que Deus abra os nossos olhos, não vamos enxergar o propósito de Deus em nossas vidas. Eu sei, é muito difícil, é complicado. Estamos vivendo, louvado seja Deus, um tempo muito difícil. Eu creio que existem pessoas aqui que estão saindo do processo. Outras estão entrando, outras estão no meio do processo, outras ainda vão entrar. Só que no deserto é lugar de milagre. No deserto é lugar de providência. Eu quero dizer que no deserto também a pessoa pode prosperar. Porque ali, louvado seja Deus, quando Deus ele chama, olha Abraão, sai aí da tua terra, da tua parentela. E louvado seja Deus que eu vou fazer acontecer na tua vida. Abraão ele sai dali sem saber do que nada vai acontecer. E Abraão não estava indo, louvado seja Deus, para uma cidade bem localizada, uma cidade movimentada, uma cidade de classe alta. Abraão estava caminhando ao deserto, e foi no meio do deserto que Deus prospera Abraão, porque Abraão saiu com fé. Abraão sabia, olha, eu creio nesse Deus, eu sei que Ele vai fazer acontecer. E eu já vou largar uma palavra profética. Se você tem entregado hoje, louvado seja Deus, aquilo que você tem pedido a Deus, antes dessa campanha acabar, você vai estar aqui na frente e vai dizer: Deus atendeu a minha oração. Louvado seja o nome do Senhor. E de outra forma, irmãos,
Isso aqui é forte. Eu já ia esquecer de falar o terceiro motivo pela qual a nossa oração ainda não foi atendida. Pecado oculto. Há certos momentos, irmãos, eu quero crer que não é o caso da nossa igreja, mas nos deparamos em certos momentos, louvado seja o nome do Senhor, que começamos a cometer certas coisas, ou seja, começamos a cometer coisas que não agradam ao Senhor. E de tanta gente insistir naquilo, a gente acaba achando que isso é normal. E por conta disso, queridos, a oração ela não vai ser atendida. Porque Deus ele trabalha pelo certo. Deus ele é justo. Deus ele é muito detalhista. E se desde quando a Bíblia vai dizer que a gente tem que obedecer ao Senhor, que a gente tem que obedecer o tempo todo, desde quando você sabe que tem que fazer isso e não faz, Deus ele não vai atender a sua oração. E aí a gente começa a orar, Senhor eu quero, Senhor me dá. E quando Deus vai mandar, nos encontramos em lugares errados. E quando Deus vai mandar, nos encontramos, louvado seja Deus, andando com pessoas erradas. E o Espírito Santo ele não habita em lugar sujo. A Bíblia vai dizer também sobre a pessoa de Daniel, que quando o anjo vai levar a resposta, louvado seja Deus, o príncipe da Pérsia impediu, louvado seja do anjo, levar aquele recado. E em nossa vida não é diferente. Às vezes nos encontramos em lugares errados, nos encontramos falando com pessoas erradas, aquilo que não deve ser falado, porque só quem vai resolver é Deus. Mas a gente sai de casa, sai do nosso quarto, levanta, se a gente estava de joelho, levanta, eu vou ali conversar com o vizinho, ele deve ter uma palavra para me dar, ele deve ter uma solução para mim. Mas eu quero dizer que a solução da tua vida é Deus, a solução da vida é Deus. Para com isso. Para de desabafar com quem não tem nada para resolver, com quem não tem o que fazer na tua vida. Deus tenha misericórdia de minha garganta. Eu estive ministrando ali a palavra na Barra de Tariri, na virada, e no outro dia eu não sabia, ele me pegou de surpresa e eu tive que ministrar também. Segunda-feira agora estive ministrando, peço até perdão à minha pastora por não ter comunicado, é porque foi em cima da hora. E quando se trata da obra do Senhor, a gente ora, Deus confirma e vai, porque Deus garante. Irmãos, a fé também, de outro modo, podemos dizer que a fé é o alicerce, o sustento e a segurança à luz das coisas, louvado seja, das promessas de Deus revelada em sua palavra. Quando nos colocamos, louvado seja Deus, a estudar a palavra, através da fé vamos entender a promessa que Deus tem para nossas vidas. Porque se a fé não está envolvida no negócio, se a fé se a gente não estiver, louvado seja Deus, ali firme na fé, a gente vai acabar duvidando das promessas que Deus fez. Ao contrário da pessoa de Abraão que eu falei nesse instante. Por que é que Deus chama Abraão? Porque viu muita fé. Porque viu que, louvado seja Deus, Abraão por ser humano pode até ter duvidado de algumas coisas. Mas Deus viu em Abraão uma fé que dava para alcançar aquilo que Deus tinha prometido. E no caso da nossa igreja, da igreja aqui, não é diferente. Deus ele tem contemplado cada coração aqui.
Deus, Ele tem observado, Ele tem ouvido cada oração aqui. E Deus, Ele sabe até onde você suporta. Se você chegou aqui hoje, louvado seja Deus, com a dúvida que Deus não está ouvindo a sua oração, eu vim aqui hoje para dizer que Ele está ouvindo sim. Eu vim aqui hoje para dizer que Ele vai fazer sim. Louvado seja o nome do Senhor. E a fé nos permite tratar o futuro como presente, assim como eu disse. Quando estamos orando, eu acredito que eu já dei esse testemunho, mas para que a fé dos irmãos, os que não ouviam, venha aumentar. Eu certa vez estava orando a Deus para comprar uma casa. E até então eu não estava com o valor todo na mão. E estava tendo uma campanha aqui. E nessa campanha estava entregando uma chave. E ali eu peguei aquela chave. Eu cheguei em cima da casa e joguei. E profetizei. E coloquei a fé em prática. Eu digo, eu vou comprar essa casa. Não foi 3 dias, eu comprei a casa. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, irmãos, através da fé, que cremos que Jesus veio ao mundo e morreu para nos salvar. É através da fé que cremos, louvado seja Deus, que Deus um dia, Ele olhou para a terra e viu um povo. Louvado seja Deus, um povo que estava precisando da ajuda dele. E Deus, louvado seja o nome do Senhor, teve compaixão. E a Bíblia vai dizer que Deus, Ele ama o mundo. Ou seja, Ele nos amou e nos ama de tal maneira que envia o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É através da fé, irmãos, que cremos que no dia que Jesus, quando estava se despedindo, falou, olha, eu vou subir e vou preparar um lugar para vós, para que onde eu esteja, estejai-vos também. É através da fé, irmãos, que cremos que tem uma morada lá nos esperando. É através da fé, louvado seja Deus, que acreditamos que lá tem rua com pedras preciosas. É através da fé, irmãos, que cremos que um dia vamos contemplar a glória, ou seja, o séquito, como foi falado aqui hoje. É através da fé, irmãos, que vamos poder ver. Louvado seja Deus, assim como Estevão pôde contemplar o céu aberto e a glória do Senhor. Mas temos que colocar principalmente a nossa fé, irmãos, nas coisas, no reino de Deus. Porque hoje nós conversamos com pessoas, ouvimos pessoas que infelizmente a fé está toda aqui na terra. E a Bíblia diz que não temos que juntar o nosso tesouro aqui na terra. Porque o ladrão rouba, o ferrugem destrói tudo. Temos que juntar o nosso tesouro no céu, porque lá sim é a morada eterna. Eu já ouvi pessoas falar, já faz tempo que eu vejo pessoas pregando, pessoas falando que Jesus vai voltar e até hoje nada acontece. E aí eu chego para essa pessoa e digo assim, olha, desde quando você veio a ser entendedor das coisas do mundo, sobre morte, conheceu pessoas, quantas pessoas partiram e você se encontra aqui ainda? Porque Jesus, ele pode voltar pessoalmente. E como é que está a nossa fé?
Como se encontra o nível da nossa fé? Será que nossa fé está sendo o bastante para crer que vamos ser arrebatados um dia? Será que nossa fé está grande o bastante para acreditar que eu tenho certeza da minha salvação? Será que tem algo que eu devo consertar? Será que eu tenho que me fazer uma avaliação e perguntar: Senhor, o que é que eu ainda faço que não está te agradando? De vez em quando temos que fazer isso. Como eu disse aqui, existe sim ainda pessoas que cometem ainda coisas erradas e acabou se acostumando com aquilo, achando que é normal. Só que vai chegar um dia, quando a gente se apresentar na presença do Senhor para sermos julgados por Ele, que Ele vai dizer para essas pessoas: olha, apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. A gente tem que ter fé para ter certeza da nossa salvação. Temos que fazer uma autoavaliação todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como é que está minha fé? O que é que eu estou fazendo para herdar o reino dos céus? Será que o sangue que Jesus derramou ali no Gólgota, ou seja, no lugar da caveira, na cruz do Calvário, foi em vão? O que é que precisa mais para que minha fé venha chegar em um patamar que não venha me fazer duvidar das coisas? Porque a Bíblia também vai dizer que para se aproximar de Deus tem que ter fé. Mas, irmão, o que é que eu faço? A minha fé está baixa, eu não estou conseguindo crer e nem acreditar. A Bíblia vai dizer que se tem falta de fé, peça a Deus, mas não duvidando. Como foi dito ontem, porque aqueles que duvidam é como as ondas do mar que são lançadas de uma parte para a outra. Anda sem direção, anda sem destino, anda errante, não sabe o que fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a Bíblia vai dizer também, irmãos, lá em 1 Pedro: mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem, agora creem nele e exultam com alegria indizível, a gloriosa, pois vocês estão abençoados, o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Um dos fatores muito importantes da nossa fé estar inabalável é a salvação das nossas almas. Então Deus, Ele tem dito, através de pessoas, através da palavra, até através de sonhos, que Deus fala muito, acredito com pessoas aqui através de sonhos, que Ele está voltando. Que um dia a trombeta vai ser tocada. E só vai subir aqueles que estiverem com a fé inabalável. Aqueles que crê, louvado seja Deus, que um dia o céu vai se abrir. Que um dia Ele vai descer com grande poder e glória para levar os escolhidos. Porque eu vejo um povo aqui hoje, louvado seja, que veio atrás de resposta. Que veio atrás de mais preparação, de aprender mais. Eu vejo um povo aqui, louvado seja Deus, que não é apegado às coisas do mundo, é apegado às coisas do reino dos céus. Mas, irmão, você está falando que eu não devo ter sonhos aqui? Tem que ter sim, porque Deus deixa uma promessa. Temos que desfrutar das melhores coisas desta terra, mas até para desfrutar, a nossa fé tem que estar inabalável. E vai se cumprir, porque é promessa, é promessa, é promessa de Deus. Deus quer ver os dele bem, Deus quer ver os dele sorrindo. Olha, sorrindo à toa, glorificando em toda situação. Deus, Ele quer ver.
Deus, Ele não quer ver os filhos dele tristes por falta de emprego. Louvado seja Deus, ali acometido por enfermidade. Deus, Ele não quer ver os filhos deles desse jeito. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia também, irmãos, vai dizer ali, em Romanos 5... Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriamos na esperança, louvado seja Deus, do reino dos céus. Nos gloriamos, louvado seja Deus, na esperança da segunda vinda de Jesus. Mas irmão, o que é que eu faço para apressar a vinda de Cristo? A Bíblia ali em Mateus capítulo 24 fala sobre o fim dos tempos, sobre coisas que vai acontecer. Mas a única coisa que eu vejo que ainda falta é o evangelho ser pregado por todo o canto. E quando você se dispõe, quando você abre a sua boca e começa a evangelizar, começa a falar do amor de Deus, você está apressando a volta de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje em oração Deus me mostrava pessoas aqui da igreja orando pelos seus entes queridos. E Deus mandou dizer que Ele viu suas lágrimas. Deus manda dizer que Ele viu o seu lamento, Ele viu as tuas orações, irmã Aline. Ele está dizendo que tu não está só. Cada momento que tu coloca teu joelho no chão, Ele tem contemplado. Ele tem observado aquela pessoa que tu tem apresentado a Ele. Mas Ele disse, espera mais um pouco, porque o tempo não é teu, o tempo é meu. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele tem contemplado cada lágrima, cada lamento, cada clamor. Deus, Ele tem ouvido sim a tua oração. Porque Deus, irmãos, Deus, Ele é rico em misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. A gente vê ali também um ato de fé da mulher cananeia, que ela ia atrás do Senhor ali. Louvado seja Deus, clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E no primeiro grito dela, Jesus, Ele não atende. Vai ter situações, irmãos, que Jesus não vai te atender logo, porque Ele quer ver até onde a tua fé vai. Ele quer ver até onde você vai, até onde você vai suportar. E ali, se vocês observar a intenção de Jesus naquele momento, não era logo de imediato se revelar para os gentios, mas ela soube pedir, ela soube falar e chamou a atenção de Jesus até a ela. Existem situações que não estamos sabendo pedir, não estamos sabendo pedir. No momento que a gente saber, no momento que a gente souber pedir, colocar nossa fé em prática, Jesus, Ele vai ser movido de íntima compaixão e vai atender a tua oração. Aquela mulher, ela se humilhou. Jesus, eu preciso. Olha, Jesus, eu necessito. E Ele atende a oração dela. A oração tem que estar envolvida de humilhação. Temos que descer do salto um pouquinho, porque não é dessa forma que Deus quer. Temos que descer mais um pouquinho. Ainda tem orações não atendidas, porque tem pessoas que têm que descer do salto. Tem que descer do salto. Temos que deixar de querer ser melhor do que os outros. Olha, o irmão não prega bem, eu prego. O irmão não fala bem, eu falo. Tem que descer do salto. Louvado seja o nome do Senhor.
Desce mais um pouquinho. Baixa mais a cabeça. Jesus, ele não quer saber de nariz empinado. Isso não importa para ele. Pode importar para o homem aqui na terra, mas para Jesus isso não é nada. Desce mais um pouco. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, vasuri de candarabaço. Oh. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória, glória, glória seja dada a Deus. Aleluia. Eu vejo a nuvem de glória sobre este lugar. Eu vejo a nuvem de glória sobre este lugar. Aleluia. Aquela nuvem que esteve ali no monte. Quando Moisés estava lá, aquela nuvem que esteve ali, aquela nuvem que representava a presença, essa nuvem se encontra aqui hoje. A presença do Senhor se encontra aqui hoje. Eu vejo Ele caminhando pelos quatro cantos deste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Espírito Santo. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer, irmãos, que no momento em que Jesus estava sendo levado, louvado seja Deus, ali para ser crucificado, até o Gólgota, lugar da caveira, até ali, muitas pessoas, uns estavam, louvado seja Deus, ali sentindo pelo que estava acontecendo. Outros estavam se alegrando pelaquela situação. E ali Jesus estava indo em direção ao matadouro. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele foi derramar o sangue dele. Jesus, ele não fez acepção de pessoas. É tanto que ele estava no meio de dois salteadores, ou seja, de dois ladrões. E naquele momento em que Jesus estava derramando o sangue dele, ele disse, olha, eu imagino ele falando, olha, eu não estou derramando o meu sangue só pelos discípulos, porque eu sei que ainda existem pessoas, louvado seja Deus, ainda existem pessoas que merecem ser agraciado com o meu amor. Jesus, ele vê um povo aqui, louvado seja Deus, que necessita a cada dia ser agraciado e renovado por ele. E naquele momento ali, irmãos, a Bíblia vai dizer que desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E perto da hora nona, aleluia, exclamou Jesus em alta voz dizendo,
Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me abandonaste? E alguns do que estavam ali ouvindo dizia: este chama por Elias. Eu quero dizer que quando você não está na visão, você não entende o que Jesus fala. Você fica achando que ele está falando outra coisa. Aleluia. E logo um deles correndo tomou uma esponja e um bebedou em vinagre e pondo numa cana dava-lhe de beber. E os outros porém diziam: deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando em alta voz, com grandes voz, rendeu seu espírito. E eis que o véu do templo rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu os céus e fezeu as terras. Aleluia. Eu quero dizer que naquele momento em que aquele véu foi rasgado, Deus está dizendo: olha, em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer lugar, pode clamar o meu nome, pode orar que eu vou te ouvir, pode chamar que eu vou estar com você. Ai, no trabalho, é no leito, eu vou estar com você, porque o que nos dividia foi rasgado através do sangue. Deus, ele manda clamar em qualquer lugar, em qualquer situação. Ele está dizendo que ele está te ouvindo. Porque o véu se rasgou. Aquilo que nos impedia de ter uma conversa diretamente com o Pai foi rasgado através do sangue de Jesus. Aleluia. E a gente vai também ver: e eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo do Senhor, respondendo, disse às mulheres: não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aleluia. E você que veio aqui hoje, que ainda não tem uma aliança com Cristo, eu quero te dizer, aleluia, que existem várias oportunidades nesse mundo. Só que tem oportunidades que são únicas. Tem oportunidades que não vai mais se repetir. E se você veio aqui hoje, foi porque o próprio Espírito Santo te trouxe. A vontade do Pai é que todos sejam salvos. E Deus, ele tem falo. Deus, ele tem falo. E muitas pessoas ainda estão com o coração duro. E eu quero dizer que tem muitas oportunidades. Algumas oportunidades podem vir amanhã, só que tem outras oportunidades que é única. Porque no mesmo tempo que os olhos de Deus estão igual chamas de fogo, o inimigo também, ele anda observando, ele anda cirandando, procurando, aleluia, louvado seja Deus, um momento, procurando uma brecha para entrar, destruir, ceifar e levar. E te impedir que você entre no reino dos céus. Porque ele já esteve lá e ele sabe como é. Ele não quer, louvado seja Deus, que ninguém vá para lá. Mas ele já foi derrotado pelo sangue de Jesus. Meus irmãos, recebam esta palavra da parte do Senhor. Espero que Deus tenha falo. Porque não saiu nada de mim. Porque no dia que eu for ministrar a palavra e for sair de mim, que Deus não permita que eu suba aqui. Porque eu não sou nada. Nada. A honra, a glória, o louvor e a exaltação seja dada ao Deus Criador do céu e da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eu agradeço, irmãos, a minha rica oportunidade. Que Deus continue abençoando a igreja. Põe a tua fé em prática, porque ainda
Durante esta campanha você vai dar testemunho. Eu profetizo que você vai dar testemunho em nome de Jesus. Oh, aleluias. Glória a Deus. Santo, santo. Alabandejas. Pronduribi, ocúvia, naide cantarábia. Onemarrasse cantarábia. A palavra profética sobre essa campanha. Querido, quando se fala de fé, se fala de milagre. E quando se fala de milagre, se fala de fé. O Senhor não nos daria esse tema sem que Ele tivesse algo especial para cada um de nós. O Senhor não faz nada por um acaso. Tudo que o Senhor faz é com um propósito. E se Deus nos deu um tema tão glorioso e tão maravilhoso quanto este, é porque coisa muito grande Deus está nos entregando. Algo muito grande Deus está realizando na vida de pessoas que aqui estão. Por menor que seja a tua fé, como foi ministrado ontem hoje, se ela tiver do tamanho de um grão de mostarda, já é suficiente. E quando Jesus fala do grão de mostarda, porque o grão de mostarda, querido, porque a mostarda, ela é uma sementezinha tão pequenininha, mas é uma árvorezinha que ela cresce, que as aves se abrigam sobre os seus galhos. Guarda isso daí. É porque uma árvorezinha que ela cresce e as aves se abrigam sobre os seus galhos. Assim a palavra profética liberada em sua vida. Aleluia. Que Deus vai fazer algo. A tua fé vai te proporcionar esta grande vitória. A tua fé te proporciona algo sobrenatural desta maneira. Porque a fé nos leva ao crescer. Nos leva às alturas. A fé ela é na ordem crescente. Na ordem crescente. É isso que a fé, a palavra de Deus nos ensina. É isso que Jesus está ensinando. É um grão pequenininho, é a menor semente. Tem mais uma semente menor do que a mostarda? Tem, meu pastor Zé Bispo? Não existe no mundo, na terra, nenhuma semente menor do que a semente da mostarda. E Jesus compara a nossa fé com essa sementezinha tão pequenininha. Mas é por meio dessa semente que produz uma árvore, que ela cresce, enche de galhos, que dá para abrigar as aves, porque ela cresce. Jesus é lindo demais. Ele usa as coisas simples para nos dar grandes lições, de grandes aprendizados, para que possamos entender, sabe de quê? Que Jesus só quer que a gente tenha alguma coisa. Tu precisa ter alguma coisa. Como aquela mulher, né, do dia de Eliseu. Ele perguntou: declara-me o que você tem em sua casa. Declara-me, o teu problema eu já sei. Tu é viúva, pobre, endividada e agora está para perder os filhos. Mas o que é que você tem? Declaro que a tua serva não tem nada a não ser a botija de azeite. Isto é suficiente, igreja. Aleluia. Glória, glória. Aleluia. Glória a Jesus, irmão. O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. O Brasil está em crise, mas nós estamos em Jesus. O Brasil está em crise, mas nós estamos em Cristo. Isto é fé. Viu? Aleluias. Pastor Rafael, prepara tuas malas que Jesus vai te levar.
Não é para o paraíso eterno, não. É daqui de Alagoinhas. Não é ainda para o paraíso, não. É para outro estado. Eu estou levando você para São Paulo, pastor Rafael. Enquanto o nosso irmão Marcos, servo do Senhor, estava ministrando aqui a palavra, o Senhor falou aqui comigo, sentadinha. Disse para ele que eu estou enviando e não vai demorar. O Senhor falou que está preparando tudo para a tua ida. Tá? Você e sua família. Deus está te levando, Deus está preparando, está movendo as águas já ao seu favor. Tá? E prepara que uma nova Jeru vai nascer por lá. Uma nova Jeru vai nascer por lá. Vai renascer, porque nasceu, né? Saiu agora, vai renascer de novo no mesmo solo paulista. Aleluia, eu acho é bom. Grande responsabilidade, diretor para esse ministério com esse ofício, com essa grande responsabilidade de apacentar, não aqui no estado de São Paulo. Está entregue. Abrão do couve nasce. Rabião de couve nebra canta rabia couvria. Alabião de chui de clovia nai. Rebião de raça. Dobrei chovanai. É Deus que move as águas, irmãos. Isto é fé. Fé, milagre sobrenatural. Não é a fé natural, é a fé sobrenatural. É a fé operosa. E quando há palavra profética, é em cima da fé. Aleluias. É em cima da fé. Eu creio. Você crê, igreja? Deus chama a existência as coisas que não tem, que não existem. Então Deus está chamando a igreja Nova Jerusalém, em São Paulo, à existência. Porque lá não tem nada, humanamente falando. Mas no plano de Deus já está formado. A ordem é crescer, não é diminuir. A ordem é povoar a terra. A ordem é multiplicar. A palavra da multiplicação, enfim, vocês sabem muito bem que para passar por tudo que passamos, isso não é por um acaso, não. Hein? Não é por um acaso, não. Vocês sabem, tem coisa boa chegando. Abençoa o pessoal da live. Abençoa os internautas. Por sua graça e misericórdia. Porque eu sei que a palavra já foi liberada a eles. Pai, liberamos a palavra profética sobre a vida, Senhor, de cada internauta. Que tudo que aqui foi ministrado nessa noite, papai, há de acontecer na vida deles. E eles hão de testemunhar. E eles hão, ó Pai, de te glorificar. Eles vão de te adorar e bendizer o teu santo nome. Assim seja, meu Pai, em toda a tua igreja. Abençoa, Senhor, a cada um nesta noite, papai de amor. A todos, ó Pai, que hão de assistir essa live, ó Pai, seja no canal do YouTube, Pai, em todas as redes sociais, ó Pai, que esse povo seja tocado, que esse povo, ó Pai, seja renovado, que o Senhor venha revigorar a força deles, que o Senhor desça espírito de fortaleza, de fé, de confiança, de renovo, avivamento do teu Santo Espírito sobre cada coração desse povo, no nome de Jesus.